Rádio Gilão da Vira. Para sintonizar, navegar. Hoje, amanhã de segunda-feira, 27 de maio. A última segunda-feira do mês, desta feita de maio. É também, por excelência, este dia do mês em que nos juntamos, recebemos o João Correia, que é tarólogo e que na última segunda-feira de cada mês está connosco para Caminhos da Fé. João, bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, caros ouvintes. Bom dia, Algarve. Mais um Caminhos da Fé, nesta feita de... Mais uma edição deste nosso programa, que está sendo um sucesso. Agradecermos a quem nos faz companhia mensalmente, pelo carinho e pelo bom feedback que temos sempre recebido, e dizer que, de facto, que estas almas que nos escutam é a inspiração, a força para continuarmos mensalmente aqui a reunirmos, pois é um programa deles e para eles. Claro que sim, o nosso trabalho é sempre nesse sentido, exatamente. Bem, resumindo, hoje vamos falar de... Iniciando sempre com a previsão, não é? Primeiro, mas é só para preparar quem já nos ouve do que é que vamos falar hoje, João. No mês passado iniciámos um capítulo importante e extenso, que é a mediunidade. O mês passado começámos o que é ser médium, o que é a mediunidade, e hoje vamos continuar a desenvolver esse capítulo e vamos nos focar da mediunidade no reino animal. Vamos falar se os animais são médiuns, se os animais têm dons. Hoje vamos desenvolver esse ponto. Para depois de termos desenvolvido a parte humana e animal da mediunidade, então avançarmos para os diferentes tipos de mediunidade e outras situações que daí advêm. Mas temos que entender primeiro as bases, para depois irmos às coisas mais complexas, mais profundas, com certeza. Então o tema do nosso programa vai ser a mediunidade no reino animal. Contudo, como é hábito, então vamos começar com as nossas habituais previsões que trazemos mensalmente, este miminho para o nosso auditório, as previsões numerológicas para o mês de junho de 2024. Para o signo de Carneiro, os números de bonança, o 5 e o 10, a semana favorável, a última, e os dias de prosperidade, a sexta a domingo. Para o signo de Leão, os números de bonança, o 8 e o 3, a semana favorável, as duas últimas, e os dias de prosperidade, quarta a domingo. Para Sagitário, os números de bonança, o 6 e o 3, a semana favorável, a última, e os dias de prosperidade, sábado e domingo. Para Touro, os números de bonança, o 13 e o 7, a semana favorável, a penúltima, e os dias de prosperidade, de sexta a domingo. Para Virgem, os números de bonança, o 4 e o 8, a semana favorável, a penúltima, e os dias de prosperidade, de quarta a sexta. Para Capricórnio, os números de bonança, o 9 e o 2, a semana favorável, a primeira, e os dias de prosperidade, segunda-feira. Para Gêmeos, os números de bonança, o 6 e o 13, a semana favorável, a segunda e a última, e os dias de prosperidade, sábado e domingo. Para Balança, os números de bonança, o 10 e o 7, a semana favorável, a última, e os dias de prosperidade, segunda a domingo. Para Aquário, os números de bonança será o 3 e o 13, a semana favorável, a última, e os dias de prosperidade, quarta e domingo. Para Caranguejo, os números de bonança, o 10, o 8 e o 13, a semana favorável, todas, e os dias de prosperidade, todos. É o signo mais privilegiado, mais favorável de junho. Para Escorpião, os números de bonança, o 7 e o 6, a semana favorável, a terceira, e os dias de prosperidade, a quinta e a sexta. E para Peixes, por último, os números de bonança, o 11 e o 4, a semana favorável, a terceira, e os dias de prosperidade, quarta e quinta. O Caranguejo é o signo muito beneficiado deste mês. O Leão é também muito beneficiado, mas apenas na parte financeira.
na parte sentimental, amorosa, alguma prudência e cuidado com decisões precipitadas. É o que o tarot nos diz para este mês de junho. Este mês de junho é regido pelo número 6, o que tem uma simbologia ligada à responsabilidade e à justiça. Então, coloquemos em todas as nossas decisões sempre a responsabilidade e nunca as decisões precipitadas, porque a precipitação nunca é boa conselheira. Tem consequências. Às vezes tem consequências. E consequências grandes, até no nosso livre-arbítrio. Sim, claro. E consequências que podem vir a ser kármicas. Então, sempre ponderação nas nossas atitudes. Bem. É aqui o que o número 6 nos deixa para este mês. Ponderação. Que é um número especial, não é? É assim, o 6. O 6 é muito especial. Porque uma justiça sem ponderação não existe justiça. Claro que não. Tem que haver calma, tem que haver ponderação. E é um mês que nos liga à justiça, à responsabilidade, à ponderação. Por isso, muita ponderação nas nossas ações, para que não haja consequências kármicas no futuro. Ok, é isso que se deseja. Portanto, fica um recadinho lá para casa. Recalcular, pensar bem, antes de dar o passo em frente. É isso mesmo. Muito bem. Então vamos lá à proposta de hoje, João. Sim, senhor. Bem, como ficou demonstrado o mês passado, já verificamos e já desenvolvemos o que é ser médium, o que é a mediunidade. Já sabe-se que o médium é aquilo, como a própria palavra indica, que é aquele que está no meio entre o plano terrestre e o plano espiritual, é aquele que está intermediando uma situação. Já sabemos que a mediunidade é uma faculdade que o espírito traz, que foi aceite antes de encarnar, antes de vir sobre o planeta Terra. Já sabemos que para haver mediunidade teve que ser aceita em livre-arbítrio, nada é imposto pelos espíritos superiores. Já sabemos que a mediunidade é sempre aceita por acordo. Nunca ninguém traz mediunidade se não houve um acordo espiritual antes de encarnar ou reencarnar. Os espíritos superiores, os espíritos amigos, não nos obrigam a nada. Dão-nos o tempo e o espaço necessário. E nós aceitamos. E respeitam o nosso tempo. Agora, o tempo que nós levamos tem consequências para a nossa evolução. Se levamos mais tempo a depurar certas determinadas situações, se levamos mais tempo a aceitar determinadas situações, tudo isso depende da nossa aceitação. Agora, os espíritos amigos são ponderados, são justos e sabem esperar. E são os nossos melhores conselheiros. Mas uma pessoa pode iniciar a receber esse dom, podemos considerar assim, na idade definida ou logo de ter idade? Depende da missão de cada um. Se a pessoa, se existir o caso de um médium que já saiba quando encarna que vai ter X anos de vida, terá que começar se calhar mais cedo. Se for um médium que pode viver até mais tarde na Terra, poderá começar a trabalhar mais tarde. Até pode ser o contrário. Tudo depende da missão. Se a missão é para começar a ajudar de imediato até, pode-lhe aparecer o dom muito jovem. E outra vez, o dom só se revela até quando o espírito ou o meio que a pessoa está inserida está preparado. Por isso, tudo depende de como o espírito se encontra encarnado no planeta Terra e depende da missão. Por isso não tem uma idade definida. Aparece de uma forma mística, natural. Não há cursos que ensinem a ser médium. É algo místico, é algo que vem ao nosso encontro como um chamamento. Não escolhemos. E pode vir de diversas formas, através da audição, da visão, da incorporação, que é o que eu vou desenvolver no nosso próximo programa. Já aqui fica a dica. A dica para julho, não é? Com certeza. É por isso, pode-se manifestar de diversas formas, mas não tem uma idade. Tudo depende da missão que cada um traga. Eu estou super curiosa com esta história com os animais. Então, é possível, João? É possível, sim, senhor. É possível e é isso que vamos aqui aflorar.
Uma primeira conclusão que eu gostaria aqui de deixar é que se a mediunidade é uma faculdade apenas do espírito humano. Claro que não. No reino mineral apenas existe energia e força. No reino vegetal existe sensibilidade apenas, respondendo a estímulos sensoriais do meio que os rodeia. No reino animal e huminal, que é onde nós estamos, que é o huminal, existe espírito. No reino animal são espíritos de inteligência limitada, dotados de sensibilidade. No reino huminal, o homem possui espírito e uma inteligência ilimitada. À medida que o espírito humano se sensibiliza e evolui nas leis da moralidade, a sua inteligência se expande. Assim, com as diferenças apontadas, concluímos que também a forma de mediunidade em humanos e animais tem as suas diferenças. Enquanto o homem traz consigo ao encarnar ou a reencarnar o dom, a prova da mediunidade, como elemento para o ajudar na sua evolução moral, através da caridade, da ajuda espiritual ao próximo, por sua vez, no caso dos animais, a mediunidade não vem como prova, mas sim como um resultado obtido pela sensibilização dos seus espíritos em sucessivas reencarnações. Trazem consigo faculdades mediúnicas, pois o seu espírito sensibilizou-se perante a raça humana. Daí, por vezes comum, ver-se animais a sorrir ou até mesmo a chorar, provando a sua sensibilização na sua caminhada reencarnatória pelo planeta Terra, porque os animais também vão evoluindo. E quando chegam a um estádio de evolução no planeta Terra, ao encarnar noutros mundos desenvolvidos, vão ocupar corpos de animais que aqui não existem tão pouco. A raça, no reino animal, os animais vão evoluindo, como nós vamos evoluindo também. A mediunidade nos animais age então como alertas para os humanos. Com a sua consciência e inteligência ainda demasiado limitada, assim a forma que têm de revelar o que estão vendo ou ouvindo será parar, ladrar, rosnar, olhar no vazio, etc. As mediunidades mais presentes nos animais são a visão, a audição. Contudo, pode-se dar casos de incorporação / possessão, porque não é correto falarmos em incorporação. Isto já vou desenvolver mais adiante. Casos de incorporação ou de possessão de espíritos nos animais. E ainda pode existir casos de telepatia e, muito frequentemente, mediunidade sensitiva. Todos os animais possuem mediunidade? Não. Pois. Assim como nem todos os espíritos humanos possuem mediunidade. Nem todos têm essa sensibilidade. Não tem, porque a mediunidade dos animais vem como resultado que a sensibilização desses espíritos conseguiram alcançar durante a sua trajeção reencarnatória no planeta Terra. Como foram se tornando mais sensíveis, foram se aproximando do sentimento humano, então trazem mediunidade. Então, animais que estão a vir, espíritos de animais que estão a vir a reencarnar pela primeira vez, ainda não têm essa sensibilidade. Assim como nós, quando vimos pela primeira vez, muitas vezes ainda não estamos devidamente hermanados com as energias deste planeta. E a habituação a este planeta, por vezes, é custosa. Foi por isso que começou a existir reencarnação e encarnação, para expiação de faltas que nós cometemos primeiramente no mundo espiritual. Na próxima vez já corrigir essas faltas. E depois nos foi criado os planetas para que viéssemos a expiar as provas ao planeta físico. Porque primeiro foi criado o plano espiritual. E como nos portámos muito mal no plano espiritual, enquanto espíritos ainda, então foi criado os planetas, a natureza. Para quê? Para que viéssemos a um plano mais amargo, menos evoluído, expiar situações muito feias que cometemos no plano espiritual. Todos nós em geral. Senão não estávamos aqui, nem os planetas tinham sido criados.
apenas havia espiritualidade. Como nós estamos a falar, se todos os animais possuem mediunidade, não. Em sucessivas encarnações, quanto mais o animal se vai aproximando do sentimento humano, como ia explicando, mais sensível se vai tornando o seu espírito. Assim, a mediunidade nos animais não lhes é atribuída por missão ou expiação, mas sim deriva da sensibilidade que esses espíritos vão atingindo. Ao contrário do que sucede com o espírito humano, em que a mediunidade, em muitos casos, é-lhe atribuída como forma de expiação de faltas graves de vidas anteriores ou de faltas graves no plano espiritual. E o espírito humano aceita vir como um médium para purgar essas faltas. Por isso, normalmente, se costuma referir que o médium é provado de todas as formas. Não podemos entender a mediunidade como uma proteção, mas sim como caridade e entrega ao próximo. Quando o médium pensa que tem mediunidade e que serve de proteção para ele, está totalmente enganado. Não pode. Não médium pode usar para o proveito próprio. Não é questão não é usar, é que não serve de proteção pessoal. Não é esse o fim que se destina à mediunidade. A mediunidade é para entregarmos ajuda ao próximo. É para praticarmos a caridade com ela. Não é um privilégio. É uma responsabilidade. Há algumas mediunidades mais comuns nos animais. Vamos lá aqui falar. A visão. Muitos animais veem os espíritos. E param. Começam a ladrar no vazio. Começam a rosnar. Começam a ladrar, começam a andar agitados pela casa, do nada, estão vendo. Ou a auditiva, podem estar ouvindo situações que nós, que não sejamos médiuns, estamos ouvindo. Certas vozes que os perturbam, vozes espirituais. Temos também o caso da incorporação ou possessão. Isto é o caso em que espíritos possam possuir corpos de animais, em que os corpos ficam descontrolados. Isto existe. Não é correto falar-se em incorporação nos animais, mas sim em possessão, pois os animais não têm a consciência de retirar o seu espírito do seu corpo, ou melhor, colocar o seu espírito ao lado do seu corpo para que um outro espírito incorpore. Então o que ocorre não é uma incorporação mediúnica, mas sim uma possessão. Possessão é o acto de um espírito entrar num corpo humano ou animal, sem autorização desse corpo para o efeito. No caso humano, muitas vezes quando se vê aqueles casos de exorcismos descontrolados, sim, é um médium de incorporação, mas que foi possuído, e é um médium que está ainda, que não tem controle. E então os espíritos incorporam de uma forma descontrolada. É o que nós chamamos de um médium descontrolado. No caso, porque o médium controlado tem que saber colocar o espírito ao lado para que dê lugar a um espírito superior ou inferior para incorporar. Ora, o animal não tem essa consciência. Então o que é que sucede no caso dos animais? É a possessão. Eu já vi casos de animais possuídos. Uma vez veio até a mim um casal que se tinha mudado para uma casa. E aquela casa, ninguém parava lá. As pessoas ficavam lá e tinham que sair porque havia uma situação espiritual negativa, que não queria que ninguém lá vivesse. E então ouviam ruídos, ouviam situações, portas bater do nada, com as portas vazias, ouviam os trincos das portas abrirem, as portas estarem fechadas, quer dizer, para terem medo, só que eles não tinham medo. Até que ao ponto começaram a ver o cãozinho que tinham a andar como se fosse uma tartaruga, com as patas para o lado, totalmente descontrolado. E então disseram, bem, até aqui chegamos, até daqui à frente, isto aqui já é algo sério. E levaram-me lá, e eu fui benzer a casa. E ao benzer a casa, o espírito que estava na casa perturbando, possuiu o animal, vi, e o animal ficou descontrolado. Eu acabei de limpar a casa e fui limpar o animal. O animal ficou bem até o dia 2, nunca mais teve nada. Nem nunca mais aquela casa teve nada. Era um espírito que não queria que as pessoas lá tivessem. Deixa aqui o meu apelo.
neste momento em que nós estamos mais sensibilizados para as leis da espiritualidade, para aqueles ouvintes que têm animaizinhos em casa, quando, por exemplo, fazem defumadores à casa, incensos, coisas assim, não esquecer de incensar os animais. Porque eles, com o espírito deles, também captam as energias do lugar. Olha, se a pessoa sente-se mal, faz um banho de descarrego. Sente a casa carregada, faz o incenso à casa. Ora, o animal está nessa casa, tem espírito, absorve essas energias e também não merece ser incensado, ou passar-lhe o defumador, ou um pauzinho de incenso sobre ele. Claro que merece. Porque os animais, muitas vezes, quando há problemas espirituais de inveja, feitiçaria, sobre uma casa, sobre um lugar, são muitas vezes os primeiros a ser atacados. Porquê? Porque, como têm uma sensibilidade já muito grande, muitas vezes esses espíritos ignorantes, para assustar, o que é que fazem? Carregam em cima dos animais para que os seus cuidadores, os seus donos, está incorreto dizermos donos, porque nós não somos donos de ninguém. Pois não. Somos irmãos na criação, então devemos alterar a palavra para cuidadores, para que esses cuidadores tenham medo, para que se sintam afligidos. Então, os animais, se nós limpamos a casa, fazemos banhos de descarrego, fazemos essas situações, então quem tem animais em casa também deve passar um pauzinho de incenso, um defumador, quando faz, sobre o seu animal de companhia, porque ele está absorvendo as mesmas energias que o seu cuidador está absorvendo. Por isso, temos que pensar que eles sentem e absorvem as energias como nós. Depois, outra mediunidade muito sensitiva, outra mediunidade muito presente nos animais é a mediunidade sensitiva, ou seja, esta mediunidade é a mais comum, pois quanto maior for o instinto dos animais e quanto maior for a sua sensibilidade, maior é o grau de mediunidade sensitiva que possui. A mediunidade sensitiva em humanos e animais é a que mais existe em quantidade. Depois vou explicar em pormenor o que é a mediunidade sensitiva, mas quando uma pessoa diz entrei em tal espaço, senti carregado, é um médio sensitivo. Porque se não fosse sensitivo, não sentia. Claro. Fui a tal espaço, senti-me tão bem, é médio sensitivo. Tem uma sensibilidade distinta, apurada, refinada, como queiramos chamar. Na Bíblia e na história da fé, temos casos em que está comprovado que existe mediunidade nos animais. Vou aqui dar 3 exemplos bíblicos e históricos de mediunidade nos animais presentes na Bíblia. 2 presentes na Bíblia e um referente à vida de um santo. Por exemplo, um exemplo bíblico de mediunidade nos animais está presente no Antigo Testamento, no livro de Números, a partir do versículo 21, em que temos a passagem de Balaão. Balaão era um profeta e vai ter aqui um episódio com a sua mula. E então eu vou ler esta passagem do livro de Números. Então Balaão levantou-se de manhã e albardou a sua jumenta, a sua mula, e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia e o anjo pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montando na sua mula, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a sua mula o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que a mula se desviou do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a mula para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre vinhas, havendo uma parede de um lado e de outro. Vendo, pois, a mula, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede, e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a mula o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com um bordão. Então o Senhor abriu a boca da mula, a qual ela falou, e disse: Que te fiz eu para que me espancasses estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta, à mula: Porque zombaste de mim? Quem dera que tivesse eu uma espada na mão, porque eu agora te mataria. E a jumenta falou:
Porventura não sou a tua mula que cavalgaste desde o tempo em que te tornei até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no seu caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça e prostrou a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a tua mula? Eis que saí para ser teu adversário, porque no teu caminho é perverso diante de mim. Quer dizer, a mula viu e estava a avisar Balaão por não ir por aquele caminho. Mas Balaão estava a querer ir por aquele caminho, mas a mula estava a ver que ali havia um perigo. A mediunidade da audição. Agora, o caso da mula falar já não é mediunidade, foi um milagre. Porque era a voz do anjo que saía pela boca do animal. E já não é mediunidade. É mais à frente. Aí já é um milagre. Já estamos a falar de outro caso. Mas o caso do animal desviar-se e ver o anjo e procurar outro caminho, porque o anjo não queria que Balaão fizesse aquele caminho, era um sinal que Balaão não compreendeu. Temos outro caso aqui presente na Bíblia, que é o caso em que Jesus retira vários espíritos do corpo de uma pessoa. Vou ler. Quando Jesus isto está no Evangelho de Marcos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e ajoelhou-se diante dele e gritou em voz alta: Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus do Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o teu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande vara de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demónios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu a permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram na vara de porcos. A vara de porcos, cerca de 2000, atirou-se de um precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogaram. Os que cuidavam da vara de porcos fugiram e contaram esses fatos nas cidades e no campo, e o povo foi ver o que havia acontecido. Ora, um caso em que Jesus tira os espíritos do corpo de uma pessoa e esses espíritos vão possuir o corpo do animal, neste caso de um porco. A tal possessão que eu falava há pouco. Isto pode acontecer. E quando os animais em casa nos dão certos sinais, que são os primeiros a dar-nos sinais, quando alguma energia não está bem, devemos ter cuidado. Devemos levar atenção, porque os animais, a sua mediunidade, age como uma antena, que nos dá um sinal que algo não está bem. Devemos ter em atenção o comportamento do animal. E depois temos ainda outro exemplo histórico da vida de Santo António, que é o milagre da Santa Hóstia, que eu vou aqui ler para os nossos ouvintes. Um dia pregava Santo António sobre o Santíssimo Sacramento em Toulouse, no sul de França, quando um herético se levantou contra a presença de Jesus, de Cristo no pão e no vinho. E esse herege, dizendo: O Senhor pode acumular argumentos, mas os factos estão todos contra si. Não há presença de Jesus Cristo na hóstia, nem no vinho. Se Cristo está presente nela, o Senhor pega numa hóstia e eu pego na minha mula. Se o animal a respeitar, eu acreditarei que o Mestre Supremo está presente e acreditarei na sua doutrina. Que a experiência seja daqui em 3 dias. Santo António, depois de ter consultado com Deus, pela oração, aceitou. Passados 3 dias, o Santo António pôs-se a celebrar a sua missa.
e avançou com o Santíssimo Sacramento nas mãos e colocou-o ao lado da manjedoura, com uma deliciosa refeição para o animal que estava há 3 dias sem comer. Todos os crentes vieram a ver o tal episódio, se ia haver algum milagre, se não. Chegou então o herege com a mula, que estava sem comer. Já fazia 3 dias. O primeiro impulso do animal seria de esperar que fosse comer, porque estava sedenta de fome. Mas não, Santo António, no alto da sua fé, levantou a custódia que trazia o corpo de Cristo consagrado, e a mula desprezou o comer e ajoelhou-se diante de Santo António, diante da hóstia que trazia consagrada na mão. Porquê? Porque viu o esplendor que a hóstia trazia em si. Ora, a mediunidade de visão, mais uma vez, nos animais. A mediunidade está, como assim está comprovada em várias passagens bíblicas, e esta aqui da vida de Santo António, que existe mediunidade nos animais. Ora, como conclusão, neste nosso apontamento, assim, creio que ficou demonstrado que o espírito humano e o espírito animal podem possuir mediunidade. Enquanto no espírito humano, essa mediunidade é-lhe atribuída como prova e missão, por sua vez, no espírito animal, essa mediunidade é conseguida através da sua sensibilização do seu espírito em várias reencarnações, aproximando-se o animal do sentimento do espírito humano. Muito se pode discutir se os animais, assim como o homem, podem ser médiuns, ser um intermediário entre o plano espiritual e o plano físico. Têm-me dito os irmãos de luz que sim, é possível o animal ser médium. Uma mediunidade limitada à sua própria essência, mas sim, podemos considerar como os mais puros médiuns da alerta. Assim, como um médium da raça humana pode ter uma visão espiritual, ouvir uma mensagem ou receber uma informação através de uma psicografia ou de uma incorporação, servindo isso de caridade e de ajuda ao próximo, assim também os nossos irmãos animais podem ter uma visão, ouvirem vozes, receberem pequenas mensagens telepáticas, servindo de aviso para si, para a sua sobrevivência, como servindo de alerta para os humanos que são seus cuidadores, através de pequenos sinais derivados da sua inteligência ainda limitada. Assim, concluímos que a mediunidade, tanto em animais como em humanos, é caridade e ajuda ao próximo, pois é pela entrega que evoluímos e nos tornamos cristãos maiores. Que seja Cristo de Nazaré o nosso maior exemplo, pois é Cristo que nos conduz, pelo seu exemplo, à perfeição de Deus. Creio que ficou demonstrado que existe mediunidade tanto em humanos como em animais. Já desenvolvemos esta parte mediúnica no reino animal e no reino huminal. Nos próximos programas vamos desenvolver os vários tipos de mediunidade, mas tínhamos que começar pelas bases. E não podíamos desprezar os animais, porque temos que entender que não somos uma raça superior. Pertencemos todos à mesma criação, ao mesmo equilíbrio universal, interplanetário. Somos todos filhos do mesmo Criador e fomos todos criados com o mesmo amor. Somos todos irmãos na fé. João, obrigada. Obrigado eu. Até o fim de junho. Até ao fim de junho, um santo mês para os nossos ouvintes, e aqui estaremos, e que Deus, através dos espíritos amigos e bondosos, repartam as suas bênçãos sobre todos aqueles que nos ouvem e sobre todos aqueles que não nos ouvem, e que em tantas provações estão, no meio de tantas aflições da guerra, que Deus lhes dê a força para conseguir ultrapassar estes momentos tão duros. Que o manto de Maria proteja o nosso estimado planeta Terra. Rádio Gilão Tavira. Para o mundo, através da emissão online em radiogilão.com. A onda do Algarve.